Graça e paz, povo de Deus, aqui quem vos fala é Larissa Oliver, estamos aqui em mais um episódio incrível do podcast de Outro Mundo, o podcast Zion. Hoje em dose dupla aqui com meus queridos Tiago e Lucas, dê um alô pra galera de casa. Boa noite, pessoal, boa noite a todos que nos escutam, prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho mais sobre nossa trajetória. Isso aí. Pastor Pedro, se eu estiver errada, me corrija aqui, mas eu acho que esse negócio de ficar girando a cadeira aqui é meio coisa de gente hiperativa, né não? Inquieto. Síndrome das pernas inquietas, da cadeira giratória. TDAHzinho de leve. Eu acho que é um negócio Coisa TDAH, né não? Você fica separado olhando Não, pro nada, coisa pouca, depois coisa pouca. passa. Depois passa. Você quiser saber um pouquinho mais sobre o assunto, basta você seguir o @Setups Psicanálise. Inclusive, Pastor Pedro é o CEO do Setups e também professor. Pastor Eneilda também formada, super gabaritada lá pelo Setups Psicanálise, que é a maior escola de psicanálise do Brasil. Se inscreva lá, @Setups Psicanálise ou setups.org. Aproveitando o gancho aqui, que também é o patrocinador oficial da TV IBMS. Pois é, não é só eu que fico girando a cadeira. Não, né? Pois é, né? Fala aí, pessoal. Hoje em clima aí de vitória. Pois é, né? Que emoção, hein? Pois é, depois de algumas gravações aqui, hoje a gente tá sentado para bater um papo aí, para falar mais um pouco, mais abertamente, né, sobre o nosso ministério. E é um grande prazer estar aqui. A gente já quer fazer a divulgação logo de cara aí do... Rapaz, você é cara de ripa mesmo, Não, velho. tem que ser, tem que ter. Nossa arroba aí, pra quem já não Faz sabe. agora. Arroba Hora do Thiago e merchan. Lucas Oficial, Thiago com TH, oficial, Thiago e Lucas Oficial, no Instagram, tem no YouTube também. Ali tem as nossas músicas, os nossos covers que a gente já postou, os nossos lançamentos, nossos 2 singles que a gente já lançou, que é o Salmo 34 e o Mérito é Teu. E ali vai ficar por dentro de tudo que a gente lança. Além do contato também, caso de agendas, Exato. eventos, shows. Muito bom. Muito é isso bom. aí. A primeira dupla capixaba que não é sertaneja, Thiago e Lucas Hoje Oficial. a gente vai ter Acesse uma lá. oportunidade pra explicar isso. Ô, glória. Mas aí, conta pra mim como que vocês chegaram aqui, cara. Né? Vocês são irmãos, obviamente a gente sabe disso. Como é que veio essa ideia de dupla no segmento gospel? Vieram de berço evangélico? Como é que é a história do Thiago e Lucas? Eu vou começar a história porque eu sou o mais velho, então Eu pego o a gancho caminhada depois. começou antes, né? Mas a gente, desde pequeno, como a gente falou, né, nos outros programas que a gente já participou aqui, que a gente sempre acompanhou o nosso pai, né? Nessa carreira musical aí. A minha mãe é mais da palavra, pregadora mesmo. É mesmo, missionário, sua mãe? Pezinho de fogo. Pezinho de fogo, quebra Caramba. Aí, pastora, torre de Vamos oração, hein? Como é que é o nome da tudo. mamãe? Roseli. Dona Roseli, missionária Roseli. Já pode vir aqui no torre de oração. Missionária, ela vai brigar comigo com isso. Pois é, então, minha mãe sempre orando pela gente, né? Instruindo. E meu pai nesse ramo musical. Ele era back vocal, laureate, já fez trabalho com Bruna Carla. O seu pai é famosinho mesmo, hein, É. cara? A Caramba. própria Alessandra. Alessandra Alessandra Rangel, que já Rangel. gravou Isso. com ela também. Então, a gente sempre vendo isso, né? A gente acabou, e a nossa família, por um todo, ela é um cunho musical. Então, a gente tem vários instrumentistas na família, tem vários cantores na família. E a gente crescendo nesse meio, a gente fala que as criancinhas lá no quintal, né? Com 3, 4 anos, bota as vasilhas espalhadas, outro bota um pedestal, finge que é o microfone. Pega e um cabo de vassoura e finge cabo que é um vassoura violão. e tá cantando, é isso aí. E a gente cresceu nesse meio. E aí eu comecei a participar de um trio, eu e 2 primos meus, o Jader e o Jackson, que hoje eles são nossos instrumentistas, tocam com a gente. Qual o nome do trio na época? Era Trio Paves, significa paz, vida e salvação. Nós Legal. ficamos aí volta de 11 a 12 anos cantando juntos. A gente ainda canta, mas a pegada de agenda minha e de Thiago, como é um pouco mais intensa, então a gente faz algumas agendas, né, que as igrejas às vezes sentem saudade de ouvir, e a gente pega essas agendas. Vocês tinham na faixa etária de quantos anos? Eu comecei com 14, 15. E mal lhe pergunte quantos anos você tem hoje? Hoje eu tenho 27. 14, um tempinho aí, 15. legal. Então, aí a gente cantava muito ali, Arautos do Rei, Quarteto Comúnio. Divisão de voz, aquele negócio bem legal, né? É isso aí. Então, assim, a minha bagagem, digamos que a harmonia dessas coisas aí, eu peguei mais dessa época aí, com os meninos aí, porque, assim, era um desafio. Às vezes a gente pegava músicas aí que a gente tinha que ensaiar
E era 2, 3, 4 horas de ensaio aí, mas é aquele negócio, para quando tá cantando ali, se comunicar no olhar e... Como vocês fazem até hoje. É, isso aí. Se precisar trocar de voz, igual a gente tinha muita jogada, né? Eu fazia algumas vezes primeiro tenor, algumas vezes segundo e barítono. Então a gente tinha esse lance da troca, minha voz está cansada hoje, faz o barítono que eu vou fazer o segundo tenor, então tinha muito isso. Então a minha caminhada, digamos, harmônica, né? A coisa ali da administração, e pegando nisso. Vocês foram doutrinados em qual igreja? Então, eu nascido e criado na Assembleia de Deus, né? Uhum. Eu fui por 19 anos na Assembleia de Deus do Aribiri, pastor Kemuel Sotero. Ali. Isso. Pastor Kemuel Sotero, mandar um abraço, pastor Kemuel. Mas chegou um tempo, né? Um tempo determinado de Deus aí, que a nossa história ali se encerrou para se iniciar na Hebron Vila Velha, que é onde a gente congrega hoje, o Ministério Hebron. Inclusive, mandar um abraço pro meu pastor Vanderlei. Ministério Hebron, que começou como uma congregação do Ministério Hebron Cachoeiro, o pastor José Alves Sobrinho, tanto que tem o Ministério Hebron, tem um CD gravado, põe fileiras... Pastor Amauri. Isso, exatamente, pastor Amauri, exatamente. Queridíssimo. E aí a gente começou ali, hoje a gente está servindo a Deus aí, e como a gente é do Ministério de Louvor, né? A gente é do Ministério de Louvor, nós essa questão de ministração, por estar no dia a dia na igreja ali, a gente tem desenvolvido bastante no nosso ministério local, porque não adianta nada a gente pegar a agenda, vai fazer fora, vai fazer as coisas fora, né? E não serve. Então, um pouquinho da minha caminhada musical foi isso. E aí, como a gente decidiu iniciar a dupla, a gente desde pequenininho dá umas cantadas junto dentro de casa, que não é inevitável, né? E chegou uma hora que a gente decidiu, Thiago, vamos fazer isso sério? Vamos. E começou um solo na igreja. A gente fazendo um solo na igreja, o pastor colocou uma música no coro, e a gente solou aquela música e a gente falou, cara, ficou legal. Vamos cair para dentro? E é exatamente a música que a gente gravou lá, a primeira música, o primeiro single que a gente gravou foi esse solo que a gente fez na igreja. A gente buscou autorização fora. E daí a gente foi participando de alguns festivais, né? E aí a história se estendeu até hoje e espero que se estenda por muito mais anos aí. Em nome de Jesus. Mas vem cá, com uma raiz assembleana, uma mãe dirigente do ciclo de oração, como é que não caíram na vertente de ser evangelista, pastor, ou uma dupla de corinho de fogo? Diácono ele já é. só dizendo assim. É porque assim... Como a raiz musical é aquele negócio, eu sempre divido a música naquilo, a música para ouvir, a música para cantar, a música para passar tempo. Só que o gosto musical mesmo, que pelo menos que alcançou a gente, é aquela coisa mais americana, um lance mais negão mesmo, né? Um pouco mais black ali. Tá no sangue, não tem jeito. Tá no sangue, não tem jeito. Então as raízes ali, você ouvindo Kirk Franklin, você ouvindo... hoje é For King and Country, essa galera que tem um lance mais dinâmico chama muito mais a atenção da gente. E eu acho que também questão de influência, né? A gente não tem ninguém na família assim que cante um sertanejo, que cante um corinho de fogo. A galera ali é mais na... A mamãe escutava lá 24 horas por dia, não? A minha mãe incrível que pareça, que não. Por incrível que pareça. A minha mãe, ele é mais a Rádio Novo Tempo mesmo, a Alessandra Samadella, esse no máximo um Rose Nascimento. Que é mais. Então é essa linhagem mesmo. Não que a gente não cante, né? Porque a gente, nascido e criado... Faz mais backing vocal do que tudo nesse tipo de música. Mas o gosto mesmo musical se construiu disso, né? Bacana. É a questão dos instrumentos musicais, cara. Vocês também tocam, né? Como é que... Instrumento é Thiago. Como é que começou essa empreitada aí? Eu sei segurar o violão. Você não toca não? Sério? Eu toco ré, dó... Só as naturais ele ali. Toca só no pra... instrumento e segurar pra mim enquanto eu conecto os cabos ali. Só consigo encaixar o violão aqui, o baixo, essas coisas. Né? Então, a minha caminhada musical, diferente da de Lucas, eu nunca participei de um outro ministério, além do local da minha igreja. Você tem quantos anos? Eu tenho tá 21. 21. Tenho 21. 6 anos de diferença dele. Uhum. Sempre cantei também nas igrejas, assim,
em que eu frequentava, né, na Aribiri, os solos das crianças era sempre comigo. Inclusive minha... Não, porque criança querer cantar é meio difícil, né? As crianças geralmente são tímidas e eu nunca... Já rolou Eu Sou o Milagre da Vida, né? Já cantou essa? Já? Essa aí é o clássico dos clássicos. Sempre ali fazendo participação com o coral da igreja, do Aribiri e tudo mais. Na pressão, né? Na pressão, né? Aquela pressão legal, né? 6 anos de idade, tendo que solar direitinho. Aprende o solo ou aprende o solo, não tinha opção. Daí, quando a gente passou para o Ministério Hebron, lá eu comecei a tocar violão. Um detalhe até interessante que eu nem sabia fazer nada, praticamente. Autodidata? Autodidata. Legal. Eu aprendi a tocar no violão dele, que ele não deixava eu encostar. Isso aí. Eu Ele não toca até hoje. Não. Eu não toco, ele foi. Eu encostava no violão só quando ele estava trabalhando. Daí eu fui aprendendo assim, depois que eu passei a tocar na igreja, que eu consegui comprar o meu. Daí passei a fazer aula com o nosso maestro e pastor, que é o Vanderlei Rocha. Estudei ali uns 4 anos, 5 anos com ele. Tudo até hoje, né? Pois é, não tô formado não, mas sempre tomando uns puxão de orelha ali. Daí meu instrumento principal é o violão hoje. Toca outras coisas também? O teclado é assim, aquele negócio. Só se o tecladista tiver muito ruim e não tiver um cachorro na rua pra tocar, um negócio assim. Aí você assume, né? Aí eu assumo. Se desenhar e falar aqui, ó, essa é o dó, esse é o mi, esse é o sol, ele consegue fazer um Johnny Pé de galinha ali. Aí. Eu toco um pouquinho, Vamos fazer a famosa dublagem, né? A galera solta o pad em dó Pois maior infinito e você exatamente. fica lá. Eu fico viajando. Não ia falar não, mas um produtor aqui do estado, cara, ele foi gravar um clipe aí. Tem um cara que eu sabia que ele não tocava teclado. O cara aparece no clipe bem assim, ó. Meu Mentira. Deus do céu. Não pode, Fazendo não pode, mímica. não Essa pode. vergonha eu não faço, não. pode. Já teve um período, inclusive, que eu tive que assumir o teclado lá na igreja. Foi só a misericórdia do Senhor. Já vou lançar no backstage pra galera. Decifra ou eu te devoro. Quem é essa pessoa? Acho que vocês sabem. O Luan tá rindo ali, eu acho que ele sabe. Foi triste. Daí foi a partir daí que eu comecei a assumir mais instrumentos, né? Tanto que em todas as nossas agendas, praticamente, eu toco violão. Graças a Deus por Graças isso. Não, e outra coisa, sabe, que eu achei interessante, o dia que vocês estavam... Acho que foi na final aqui, no dia da final. Você trouxe um pedalzinho, né, daquele que o Vape, né? Aquilo ali Rapaz, são- que timbre, mano. São coisas que Parecia a que gente tava vai... tocando o Taylor. Pois é, essa é a função do Eu pedal. tô sabendo desse pedalzinho aí. Ele é um IR, ele vai pegando uns outros timbres ali pra... A gente Muito não tem o dinheiro chique. pra comprar um Taylor, a gente vai comprar um IR que imita o Dá som 300 do Taylor. merréu ali na Shopee no negócio, né? É tipo Ele imita. por aí. Eu vou contar o preço, não é 300 não. Não é não, mas... mas aí a gente vai estudando até hoje, inclusive... Não, tô muito pra- bacana, cara. Parabéns, muito assim, bacana. porque às vezes a pessoa toca e não tem muita percepção, assim, de Sim, conseguir sim. timbrar, fazer um timbre bacana, Sim, né? sim. A Mas muito demanda é chique. questão de tempo, né? Questão de ter um ouvido bacana e pensar, não, eu preciso de um som tal, então eu vou procurar ferramentas que conseguem me entregar esse som. Então, Muito É a bacana. preocupação, né? De não só ligar o instrumento, mas é saber, eu quero chegar nessa timbragem, esse tipo de música que eu vou tocar, eu Exato. preciso dessa timbragem. não existe um timbre para toda música. Cada música precisa de uma timbragem, precisa de uma regulagem diferente. Então, o instrumento e a ferramenta certa é primordial. Muito bom. E, cara, como que foi, assim, a composição da identidade musical de vocês na dupla? Eu sei que vocês já falaram aqui que vocês ouviam Kirk Franklin, essas coisas. E, assim, dupla já vem estigmatizado com a questão sertaneja, ou até mesmo com a questão, com a pegada meio pentecostal, né? A gente falando aqui do nosso meio, que é o gospel. Como que foi pra vocês montar a identidade, né, musical dessa dupla e fugir de tudo aquilo que a maré já vai já levando, já tá rolando, né? A gente sempre brinca, né? Agora, tendo a oportunidade de explicar isso que a Larissa sempre brinca. O que acontece? A gente sempre, desde o início, a gente já traçou que esse seria o nosso maior desafio, né? A gente chegar e falar assim, não, a gente não canta sertanejo. Não é que o sertanejo seja ruim, né? A gente respeita... A verdade é que ele não é bom. Aí você complica a nossa Assim. tese, né? Meu Deus. Ó, a galera sertaneja vai Ó, dar não, hater nesse cara. negócio Ó, aqui. só pare de seguir a Larissa. Ó, não, tem um trampo sertanejo aí também, tô brincando, gente, eu gosto. Eu gosto. Né, deixa ela. Mas assim, a gente respeita, né? Assim, os caras fazem com excelência, né? O André Felipe
Daniel Samuel, essa galera aí São faz, ícones da música faz gospel. assim, faz com excelência. Só que a gente, por escutar essa galera lá de fora, ter essa referência, a gente sempre teve algo incômodo de fazer algo diferente, algo novo, né? E a gente quis aproveitar essa facilidade que a gente tinha de não ter um primeira e segunda voz, sabe? Tanto que a gente, como eu já tinha essa facilidade, eu já praticava isso, e o Thiago ele veio crescendo com essa mesma facilidade, a gente, cara, vamos usar isso. E a gente, assim, por os dois ter a capacidade de fazer um solo, os dois ter a capacidade de levar uma primeira voz, a gente tá, então, vamos conseguir agora cantar mais para a igreja, o lance da adoração, o lance do ministério de louvor ali, vamos buscar essa linha. Exatamente, o congregacional ali, né? Então, e o canto coral, que a gente sempre participou, influenciou muito. É o que a gente cresceu cantando. Então você cantando ali Brooklyn, cantando o próprio Kirk Franklin, Preston Wood, que é a igreja batista presbiteriana do Texas, do Texas, você vai se desenvolvendo um gosto, uma linha musical dentro da mente que, quando automaticamente você já está fazendo diferente do sertanejo. Então, assim, foi mais algo para aproveitar essa facilidade que a gente tinha de troca de voz, tanto que vocês perceberam no dia da final ali, é uma olhada de falar, cara, ó, minha garganta tá boa, vai na segunda hoje, abre aqui, não, aqui a gente canta uníssono, então é essa facilidade mesmo que se construiu, esse novo estilo, digamos assim, né? Porque sempre falam pra gente, muito difícil. Muito difícil. Na verdade, então, não existe, né? Eu não conheço. Ou é pentecostal, com uma pegada sertaneja, ou é sertanejão mesmo. Ou até mesmo pessoas que cantam ali um pop, alguma coisa, mas na forma de dividir entre a harmonia, acaba virando um worship sertanejo. O worship pela forma de cantar, né? Um Sandy Júnior meio gospel, bem ruim. É por aí. E aí, assim, entra a malícia também musical, né? De, às vezes, você não fazer uma formação melódica, uma linha melódica ali que caia no sertanejo, né? Às vezes a gente vai fazer um dueto ali, cara, não vão botar 1, 3, 5 aqui, vamos explorar a harmonia, vamos botar uma sétima, vamos botar uma nona, em vez de fazer um dueto ali com seguindo a lógica, vamos fazer 1, 3, 5, dó, mi, sol, não, vamos tentar... Ou até mesmo mexer na própria estrutura do arranjo da música para se encaixar na proposta, encaixar um dueto novo, um lance novo. Então, assim, até a nossa própria música mesmo, a Salmo 34 que a gente gravou, se você for olhar a versão dela e a versão que a gente gravou aqui, a gente trouxe um pouco mais do lance do worship ali para a igreja. Foi absurdamente. Trouxe para a igreja ali o lance para poder cantar, mas se você for ouvir o dueto, tem 11ª, tem 13ª, tem nona, tem um lance diferente. E se for pesquisar a versão original, não tem. Coral absurdo. E a gente tem que deixar os créditos também pro Sanderson, né? O Sanderson ajuda ele é um monstro. Muito. Nosso produtor vocal aí. Muito a gente nisso. Até hoje, em todas as produções, ele monta nossos arranjos de voz. E ainda vai montar muitos ainda. Muito bom. E como é que foi essa parceria com o Bruno Pividori, lá no BPM Studio? Você conta ou eu conto? Pode ficar à vontade, você que fez a ponte, então... Porque, assim, a questão do Bruno, cara, a gente vem acompanhando, a gente acompanha o Hora Nona, o Wesley, assim, desde sempre, né? E acompanhando o Hora Nona ali, vendo que os caras aqui do estado é a galera que pensava diferente. Então, isso já chamava atenção desde ali. E a gente sempre teve esse desejo de uma hora vai dar certo, vamos gravar com o Bruno. Eu tentei gravar com o trio, com o Bruno, mas, né, infelizmente a condição financeira na época não era tão legal, né, para poder investir, porque é investimento. Sim. Né? E até uma questão de respeito do trabalho do cara. A gente sabe que o cara é famoso, a gente testou ele, famoso, estourado.
E a gente sabe que os equipamentos que ele tem lá de primeira, as coisas que ele tem é de primeira. Então, em respeito do trabalho, não dá para você ficar choramingando. Poxa, faz Os isso. próprios músicos que participam, É né, chato, da né? música, Você né, não é sabe nem que- gente aqui do estado, né, você cara? entregar Então, na mão do cara, vai vir uma parada de primeira. Então, a gente sempre teve esse desejo. E quando a gente buscou ali a Salmo 34 para poder gravar, a gente pensou, cara, é ele. Esse arranjo aqui, quem vai pensar um lance diferente é ele. E graças a Deus, eu já vinha, né, conversando de tempo, já tinha uma boa conversa, um relacionamento, porque Bruno é assim, né? Conversa com você, parece que tem anos conhece há anos. te conhece há anos. desse Então, por deixar a gente muito à vontade ali, a gente fez o contato, deu certo e essa parceria aí continua até hoje. Vocês entraram no estúdio pela primeira vez que ano? Eu entrei a primeira vez com 16, 17 anos, assim, pra gravar, né? mesmo Pra foi a gravar. primeira vez, assim, para gravar algo. Né? Nossa, Pra foi a primeira gravar vez. foi... Porque, assim, paralelo ao trio, você vê que a vida musical era meio doideira. Paralelo ao trio, também tinha uma banda, né, da família. Como assim, cara? É. Meu tio, não sei se você chegou a ouvir, meu tio, ele era vocalista da banda Nefesh, que fez, assim, algum sucesso aqui no estado do Espírito Santo. E ele era vocalista de uma banda. E os meninos que contavam comigo no trio, o Jader e o Jackson, ele é um baixista e um baterista. Então, assim, não tinha agenda com o trio, tinha agenda com a banda, eles tocando. E eu era piolho, né? Mais novinho, mas era piolho. Então, ficava lá atrás viajando. Aí que você vai pegando mais experiência em outras áreas, né? Porque, assim, a galera acha, o cara canta, ele não tem que prestar atenção em outras coisas, musicalmente falando. Mas não, é muito importante o músico entender da sonorização, da equalização, da ambientalização do som. Ah, o cara tá usando um amp, o cara tá ligado em linha. Porque isso facilita, né, o dia a dia ali e te torna diferente. Então, mesmo que eu não estava lá cantando, eu estava acompanhando o dia a dia ali, pô, sendo road, carregando o piano, botando o novinho ali para carregar os prato pesado, Jesus do céu. E ali eu fui aprendendo. E, paralelamente a isso, aí tinha as agendas com o trio, e a gente veio desenvolvendo o gosto musical. Então, eu entrei a primeira vez dentro de um estúdio, não para gravar diretamente, aí nessa mesma época, de 14 a 15 anos de idade aí, mas aquele negócio, acompanhando meu pai lá atrás, eu pequenininho já estava vendo ele gravar, soltando o som aí dentro de estúdio. Então. E lá no BPM, foi mais ou menos em que ano que vocês entraram? 2018, eu acho. 19. É. Salmo 34 foi 19. 2019. Até então gravaram só singles lá, né? Foi só singles, Isso. 2 singles. Vai rolar IP? Em nome de Jesus. Se Deus Em nome de quiser, Jesus. Tem se data? Deus quiser. Não sei. Não sei. Data, Não Deus sei. proverá. Isso. Muito bom. E cara, nessa trajetória aí, né, onde vocês conseguiram delimitar aí uma identidade musical pra dupla, não rolou no meio da trajetória, né? Assim, ó, eu acho que isso daí não vai ser muito pop. Bora pro sertanejo, bora pra outra vertente, bora pra outra coisa. Por incrível que pareça, não. Porque, como o Lucas falou, como a gente cresceu fazendo um certo tipo de coisa e não tendo praticamente influência ou vivência nenhuma no sertanejo, a gente sempre visou trazer uma coisa mais à nossa cara, mais o que a gente gostava de fazer. Trazer uma experiência tanto pra gente, tanto pra quem escutava a gente, a ouvir algo novo. Tanto que foi o que nos levou a, como ele falou, procurar o Bruno, porque a gente pensava o seguinte, se você quer trazer um resultado diferente, você tem que procurar meios que te levem a levar a esse resultado diferente. Então, o sertanejo, pelo menos para mim, individualmente falando, nunca foi uma opção, uma alternativa na realidade. Nunca. Até porque, como a gente buscou ser diferente, as pessoas não conseguem enxergar a gente cantando. Nem cogita, né? Não dá para cogitar, entendeu? Então, é algo proposital. Primeiramente pelo gosto, né? Que não é um gosto que a gente, musicalmente falando, a gente busca e a gente gosta. E por fazer algo diferente, as pessoas não conseguem enxergar, né? Cantando ele entra pelo gelo, não imagina.
por a gente encaixar outros estilos E é uma aí, coisa muito profunda que vai além do cantar, exatamente. Vai pela forma dos instrumentos que você usa, pela forma que você se veste até mesmo, a forma que você se porta nas agendas e tudo mais, tudo vai de um estilo completamente diferente. É aquela questão também do ambiente, do culto, né? Exato. Às vezes você, tem como colocar? Tem, né? Dá pra fazer arranjo? Dá, mas a questão do ambiente do culto, o louvor ali, a igreja cantando, é mais difícil você encaixar um sertanejo ou um estilo nessa linha. E é o que sempre a gente observa, né? Como ele disse em relação à igreja, a gente pensa o seguinte, a gente recebeu um convite para cantar numa Assembleia de Deus tradicional, uma bleia. A gente não vai chegar lá e cantar, mas a igreja... Sabe? Até Nós vamos chegar e vamos buscar um repertório que se encaixe com o perfil daquela agenda. Aí a gente consegue Entendeu? usar o que a gente nossa faz, vivência. a agenda e aqui a necessidade da igreja. Então, assim, às vezes a gente até ri disso, que a gente não ensaia, chega lá, a gente muda, não vamos fazer essa não, vamos fazer essa. Acho que em 5 anos de ministério, praticamente, nós tivemos um ensaio. Sim, não é relaxo, tá? Não, isso aí não é se liga relaxo. É mais questão de disponibilidade mesmo. E é outra, essa galera que a gente toca, não, com exceção do Felipe e do Gabriel, O guitarrista e o guitarrista e o tecladista, mas agora os outros dois, por causa daquela vivência lá que a Já gente tem estamos lá juntos atrás, desde a vida Já toda. conhece. já conhece. Então, eles não estão do meu lado cantando, mas é aquele negócio, é uma olhada de fala, cara, não faz a virada, sai todo mundo, entra. Então, um sinal com a mão um muda sinal, a música então completamente. assim, poxa, não leva essa música nessa pegada não. Pô, faz o bumbo levar dois. Às vezes no carro a gente entendeu? decide No esse carro tipo de coisa. decide. Mas agora quando a gente vê, poxa, tem uma agenda ali que a gente vai fazer É um repertório maior 10 e tudo músicas, vai mais. fazer um... Aí a gente precisa de parar, fazer um ensaio com a introduçãozinha. Então, assim, é os encaixes que a gente vai fazendo, agenda por agenda aí mesmo. Tem quanto tempo já que vocês vivem disso hoje? Não. Não? Não. Trabalham secularmente? Sim, trabalho Quanto tempo secularmente. vocês já estão atuando assim no ministério que eu chamo de itinerante, né? Cumprindo agendas, viajando. Acho que desde o momento que a gente parou pra gravar, né? 2018, 2019. Como dupla desde Já 2019 saíamos ali. antes pra cumprir outras agendas, mas tipo com a igreja, ou então com o nosso pai às vezes e tudo mais. Mas como ministério mesmo, a partir do momento que a gente criou o Instagram e começou Se iniciou ali no lançamento da Salmo 34, foi quando se iniciou a dupla mesmo ali, de fato. Isso oportunizou já vocês a estarem fora do estado, por exemplo? Já. Sim, não diretamente fazendo agenda, né? Eu já fiz, mas pelo trio. E já fizemos também Já pela nossa igreja. Pela nossa igreja. Agora, como dupla, ainda não, mas a gente crê que... Porque, assim, a gente, no início, né? A gente, naquele anseio de fazer no dia a dia, a gente pensava, vamos ganhar o Brasil, vamos expandir. Mas não adianta, a gente chegou à conclusão que não adianta. Se você não trabalhar no raio, se as pessoas não te conhecerem, perguntar quem é o Thiago e Lucas em Vila Velha. Igual, a gente participou do concurso do Festival Eagle, da Sony, né? Em parceria com a Sony. A gente participou aqui na edição em Cariacica. Logo quando a gente começou a dupla ali, já surgiu essa oportunidade. Eu nem contei ele, falei, Thiago, a gente tá inscrito, não sei o quê, vamos lá. Aí a gente participou, a gente ficou no top 5 da noite ali, em terceiro lugar. E aí surgiu a oportunidade de participar novamente, mas agora em outro estado. A gente foi para Curitiba, participou lá, ficamos em segundo lugar, em terceiro lugar também. Mas assim, a gente chegou à conclusão. Seria muito melhor alguém perguntar, vamos supor, uma pessoa lá de Curitiba, poxa, eu encontrei aquela dupla lá do seu estado, o Thiago e o Lucas. Não, mas eu nunca ouvi falar deles. A gente ficou preocupado com essa sensação de tipo, cara, então não é essa a intenção. Então a gente não tem essa preocupação de vamos tocar em outro estado, vamos fazer em outro estado. Se em Vila Velha, se em Vitória, se em Serra, Cariacica, Fundão, aqui na região a gente tá fazendo esse trabalho de formiguinha dia a dia aí, fazendo network, conversando com as pessoas para a gente
fazer um trabalho consolidado em raios. Grande Vitória vamos para o estado. E se vier Brasil, se vier outros estados, vai ser a consequência. Sem contar que isso falando na parte mais, entre aspas, material, marketing, quando a gente vai pensar na área ministerial da coisa, eu estava até ouvindo um podcast do Cacau Santos falando sobre isso. Você olha a aparência do cara, você acha que ele é doidão, assim, né? Tatuagem e tudo mais. Mas ele falou algo que me marcou muito, que é quando você pensa em ministério visando proposta, visando crescimento, as coisas não fluem. Você vai ficar sempre naquele ponto inicial ali e não vai expandir para local nenhum. Mas quando você pensa em servir, quando você pensa primeiro, vou servir na minha igreja local com o melhor que eu tenho, eu vou servir nas agendas próximas, na igrejinha pequena que tem aqui perto, ou numa outra igreja que tem ali, Deus ele vai enxergando a sinceridade e ele vai levando onde ele quer. Você vai cantar aqui, você vai fazer isso. E depois que a gente passou a entender dessa forma, o nosso ministério ele tem se propagado assim como a gente não tinha antes. Então, é algo que eu acho muito interessante. Eu vejo quem caiu nessa vertente, sabe, de business, de querer crescer e tal, e de estipular valores, né? Cara, assim, são pessoas que são anônimas, ao meu ver. Sim. E hoje, assim, não, pra levar minha banda aí na sua igreja é R$1.500. Tá, quem é você, cara? Pois é. Né? Quem é você primeiro, assim, não que você não vá ser abençoado, porque você tem o seu translado, você tá saindo da sua casa, às vezes com músicos, tá deixando a sua família, né? O custo é pesado. Com certeza, então tem que ser honrado. Agora, assim, a partir do momento, essa é uma visão minha, que a pessoa começa a estipular, aí você já vai se mover por agendas, você não vai se mover por aquilo que Deus está te mandando ir, não tá cumprindo o índice, tu tá cumprindo uma agenda. E o que você perguntou, né? Vocês sobrevivem disso? É uma linha, digamos que a gente até estava conversando esses dias. Para você chegar a sobreviver de música, de fato, sobreviver, a gente tem que ter consciência do seguinte: não vai ser de agenda dentro de igreja. Com toda certeza. Não vai ser. Muito provavelmente não vai ser no meio gospel também. Não vai ser. Né? Porque não é... A gente chegou na conclusão que é complicado você exigir isso das igrejas, porque obra é obra. A gente que está inserido, a gente sabe da dificuldade que é para se fazer um culto, para se fazer um congresso. Salvas as igrejas aí de grande público, né? De grande renda aí, que a gente sabe que talvez a facilidade é um pouco, mas cada um com a sua dificuldade. Você ganha um salário de 5 mil e ganha 5 milhões, você vai fazer dívida equiparada. Então, as igrejas é da mesma forma. Então, a gente pensa no seguinte: se a gente for sobreviver de música, a gente ia ter que achar, cara, vamos cair para dentro da produção, vamos cair para dentro vamos fazer igual a gente tem expertise de ambiente de culto, então a gente vai trabalhar o quê? Com a parte de som, vai trabalhar com back vocal, fazendo gravações. A gente talvez tiraria uma renda disso, né? E não das agendas propriamente de igreja. Porque eu casei com 20 anos, né? E eu tenho a minha casa, os boletos estão vencendo todos os dias. A gente sabe da responsabilidade que um homem tem dentro da casa. Não dá para você apoio dos pais. Os pais eles estão com apoio, mas a responsabilidade é sua. Então, não existe pai e mãe, né? Então, a responsabilidade bateu nas costas ali, o boleto tá batendo todos os dias. Então, a gente está pensando, cara, eu posso viver inteiramente, me dedicar inteiramente à música? Tenho essa condição? Não tenho. Então, vamos deixar... Não é deixar a música de lado, mas vamos tentar enxergar o nosso ministério de uma forma diferente, onde a gente veio da escola dominical esses dias conversando, que hoje a gente está muito mais confortável levando o ministério dessa forma do que se a gente tivesse habitolado querendo sucesso e querendo sobreviver disso e batendo na tecla, porque a gente acaba se frustrando com as coisas que não dão certo, porque a gente sabe da dificuldade é muito grande, os investimentos são altos, equipamento né? Caro. E a gente, assim, não é chorando miséria, né, digamos assim, mas a gente vem de família humilde, a gente não né, cresceu num meio onde a gente não tem um poder aquisitivo forte. Cara, você vai fazer uma gravação de um DVD, de um clipe que seja,
bem produzido, com drone, com patos, você não gasta menos de 5, 6, né, 7. Dependendo do que você for buscar aí, o céu é o limite. Verdade. Então, assim, Thiago, vamos consolidar o nosso ministério no lance do raio, vamos ser conhecidos aqui e vamos servir na nossa igreja, vamos servir na nossa casa, vamos pegar aquilo que a gente sabe fazer e vamos aplicar na obra da igreja local. Ali as coisas, e é assim que tem acontecido, ali as coisas têm propagado, através daquilo ali a gente tem sustentado a sede que a gente tem dentro da gente de fazer, de entregar, de fazer algo musicalmente. E através dali vai surgindo agendas. A gente vê que tem mês que a gente está os 4 finais de semana, os 5 finais de semana ocupados. Mas a gente sabe e a gente está se confortando nisso, em servir o ministério local. E esse ministério, Thiago e Lucas aqui, ele está se propagando muito maior, muito melhor de como se a gente talvez estivesse habitolado e sofrendo, correndo atrás de agenda, fulano, posso cantar na sua igreja, não sei o quê, leva a gente aí, não, mas, poxa, para levar... Aí a gente entra em contradição, a gente pede agenda, mas se você pedir agenda, não, mas para levar a gente aí, a gente pede uma oferta assim, 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 sabe? É muito complicado. Então, hoje a gente está procurando muito mais servir, usando o nosso ministério mesmo para trazer a palavra de Cristo mesmo, através da música. E o que vai acontecendo ali é consequência. Então, sem contar que quando você pensa nesse lance de servir, você fica meio contraditório você estipular um valor, porque eu penso o seguinte, a partir do momento que você coloca um valor pelo aquilo que você está fazendo, você não está servindo, você está oferecendo um trabalho, você está oferecendo um serviço. Você me chama para tocar na sua igreja, para fazer uma agenda, então, eu sou músico, o meu valor é esse aqui, esse aqui, esse aqui. Eu não estou indo servir, eu não estou indo fazer de coração, eu estou indo fazer porque eu quero receber por aquilo que eu estou fazendo. Então, quando a gente para pensar, eu vou servir, o que é servir de fato? É você fazer aquilo de coração, você fazer entendendo o porquê você está fazendo, por quem você está fazendo. E a questão é a escolha, né? Assim, eu, particularmente Lucas, eu não julgo errado, o fulano de tal cobra... eu acho que tem o justo, né, e tem o valor que extrapola, mas fulano de tal cobra para ir tocar na igreja. Cara, vamos olhar qual é a dificuldade daquele cara que ele passa. Eu já passei por situações, né, vou expor uma situação sem citar nomes, mas enfim. Já passei por situação, eu moro em Vila Garrido, em Vila Velha, a gente mora em Vila Garrido. Uhum. Já fui convidado para cantar em Barcelona, na Serra. Você sabe a distância. Sim. Que não te deram nem um copo d'água. Não, o que acontece? Aí a gente, rapaz, na época tava um aperto. Os meninos do trio estavam um aperto. Nossa, terrível. O carrinho ali no amarelinho da reserva, o irmão, não, pode vir que o dinheiro da gasolina tá certo, não sei o que, a gente confiou. A gente foi. Quando chegou no final do culto, o irmão vem com R$10 e colocou... E colocou na mão... passou, o dinheiro da gasolina tá certo. E colocou na mão da gente assim, cara... Foi um misto Desculpa, cara. Foi um misto de sentimento, um pouquinho de raiva, mas um pouquinho de... E a gente viu que a igreja tinha uma estrutura, o pregador que estava lá na noite tinha nome, sabe? Então a gente viu assim que... Você ficou lá um tempo ainda pra certificar que não era pegadinha do malandro? Não, assim, a gente foi possível, depois, cara. foi no final, a gente já tinha cantado, já tinha entregue tudo. Aquilo que a gente prometeu, a gente entregou. E aí, assim, não que esteja errado, não que a gente julgue a igreja, a gente fez para Deus, a nossa finalidade não era receber, mas assim, é a questão dos perrengues do dia a dia. Cara, é o senso, né? Porque de Vila Velha a Barcelona, assim como eu passei uma situação dessa em Vila Nova de Colares. Ainda bem que eu tenho uma fiel escudeira, minha amiga Carol, um abraço pra Carol. Falei, amiga, vamos no seu carro, porque eu acho que Celtinha não chega lá. Pelo que eu tô vendo aqui, não vai chegar, não. Profético, rapaz. Ainda bem que aí no final... Tchau, tá bom? Amém, Deus tchau. Abençoe. Deus abençoe. Tchau. E a gente sabe, bem, cara. Tem um lance espiritual, tem a parte espiritual da coisa que você faz pro servir, igual a gente fala, mas tem um material. Claro, sabe? cara.
Claro. Não é citando... Assim, o não... translado, cara, você vai gastar. Você saiu de casa, você tá gastando. Então, o mínimo é Poxa, ajudar com a gasolina mesmo. Igual eu e o Thiago, a gente tem um anseio de fazer agendas, né? Com o Bruno, com músicos, né? Digamos. Aham. Mas a gente sabe... Que é custo, cara. Olha o custo que o cara tem com aquelas guitarras dele. Se ele toca uma corda, um encordoamento de uma guitarra que ele usa é R$500. Então, não tem Das mais condições, baratas, né? né? Das mais baratas. Assim, É mais barata, né? Sendo bem... Chutando baixo. Pois é. Então, assim, a gente sabe que, se eu chamar um cara desse, eu vou ter que segurar. Então, assim, porque o cara investe para entregar o melhor. Entendeu? Então, assim, eu dei essa volta toda para falar que eu não acho errado o cara cobrar. Mas é a questão da escolha. Se eu penso da seguinte forma, se eu tenho a condição do meu boleto no dia a dia aqui, se eu tenho dinheiro para poder pagar eles e eu consigo sobreviver aqui da música, beleza, cara, faça. Mas agora, na minha condição, poxa, eu não tenho condição, ou para eu conseguir chegar a esse resultado, eu vou ter que fazer um investimento, vou começar a investir agora para daqui a 6 meses, 1 ano. Eu não tenho esse tempo para isso refletir dentro da minha casa, refletir dentro... Então, eu preciso de algo que vá consolidar a minha vida, que primeiro para eu conseguir. Então, a gente conseguiu alinhar esses pontos da gente estar fazendo a obra feliz, tocando no ministério de forma feliz, né, com o coração alegre e grato, Sim. mas também ali o nosso dia a dia ali, né? Sem contar, da mesma forma que a gente entende isso de que não é uma obrigação você custear, você pagar e tudo mais, a gente consegue enxergar o lado de por exemplo, um artista. A gente tem a oportunidade de ser próximo, entre aspas, ali do Wesley Santos. Nós fomos num evento de música em São Paulo, a gente estava com ele, não sei se o Lucas lembra disso, que a gente conversando ali no camarim dele, ele chegou pra gente, cara, tem 4 dias que eu não vejo minha filha. Tem 4 dias que eu não vou em casa, não vejo minha esposa. Então, é uma disposição muito grande que a pessoa tem de... Abrir mão também. Exato. Eu ouvi, acho que o André Valadão falando uma vez. Cara, te chamar para pregar na minha igreja, você cobra quanto? Ele falou, não, para pregar eu não cobro. Agora, para sair da minha casa, deixar minha família, pagar uma passagem de avião, para ir até o seu estado, daí isso tudo tem um custo. Entendeu? Então, a gente entende o lado de que servir não é cobrar e tudo mais. Final, né? Não é o final, Exato. Mas é o processo para chegar até lá. Entendeu? Tem que ser justo para ambos os lados. Sim. Eu vou chamar você para ir na minha igreja cantar, igual a gente já fez, cantar 10, 12 músicas, e no final do culto eu vou agradecer você aqui, você mora lá em outro lugar, tem a banda que tem todos os materiais, você mora... Chega o ponto de exaurimento para muitas pessoas que ou elas se decepcionam e abrem mão do chamado, ou elas passam a ter alguns crivos, né? Eu tenho um conhecido que ele canta, né? Antes que eu começasse a iniciar meu ministério, ele já cantava, ele já fazia, ele já ia cumprir as agendas nas igrejas, e não foram 1, nem 2, nem 10, nem 20, que ele não tinha como voltar para casa. Às vezes estava em outro município, com fome, não deram uma água, não deram a comida, não deram nem a passagem do cara. Então ele chegou a um ponto, e eu não julgo, ele falou, agora nem fala comigo, eu boto um terceiro para resolver a situação do fechamento de agenda e estipula um valor mínimo lá, por questão de translado, essas coisas, porque... Teve uma outra vez que a gente foi cantar em... Acho que foi Marataízes, eu acho. Rapaz, a forma que a gente foi tratado assim... E, de novo, você vê que, pelo fato de você não ter nome, né, você não ser um cara estourado, você não é tratado com aquele zelo que você sabe que as mesmas pessoas que estão lá... Você não é um ministério, você é o irmão que canta. Então... o irmãozinho que canta, que eu vou dar um espacinho no culto aqui para ele poder cantar, sabe? E a gente lembra, a gente até ri até hoje. A gente na frente da praia de Marataízes, domingo de manhã, uma fome, não tinha. A sorte que um dos meus primos, que é o único que estava trabalhando na época, ele levou um dinheiro assim, de precaução, dinheiro de um boleto que ele tinha para pagar, ele levou de precaução, ele conseguiu comprar um negocinho para a gente comer, porque a igreja que levou, no caso, assim, queria que a gente adivinhasse que ia ter um café da manhã, que ia ter... a gente chegou lá, primeiro que a gente chegou, não tinha lugar para dormir. Leva eles para tal hotel ali,
Quando a gente chegou lá no hotel, igual aquele filme de terror, lá no finalzinho do corredor, Luzinha piscando. a luzinha piscando, fazendo O assim... Jason lá dentro, te esperando. É, uma menina de cabelo assim. Aí, lá no finalzinho, assim, a gente entrou e tal, aí não tinha café da manhã. Aí, no outro dia, a gente acordou, a gente ficou esperando a ligação, né? Olhando pro telefone, assim, tipo, vai, liga. Mas não ligou. Aí, a gente comprou um pãozinho lá, foi comer na frente da praia lá. Aí, na hora do almoço, a gente ia cantar na igreja. Um pouquinho antes a gente foi para cantar. Eu fiquei esperando vocês aqui pro café, a gente ficou assim... Ué, vocês avisaram, Como criatura? que- O hotel era quê? 1 quilômetro da igreja. Era só falar, ô Bobinho, vem cá, vamos tomar um Sim. café aqui antes. Então, assim, eu entendo, por isso que eu não acho errado a pessoa colocar alguns crivos, colocar algumas coisas, porque já passou por Já essas passou muita coisas. coisa. Tanto que eu e Thiago, a gente fala no servir, mas a gente tem alguns crivos. Ó, irmão, como que é a agenda que você quer na sua igreja aí? Ah, eu quero... Vem com banda, vocês vão fazer o período de louvor todo, sei o que tá, irmão. Com banda, a gente precisa, ou vocês vão mandar um carro para buscar, ou a gente tem um deslocamento aqui de 2 carros, a distância aí mais ou menos, a igreja pode custear com o valor da gasolina, se não puder, mas a gente bota esses crivos, essas Sim. coisas para se Pessoal tocar, acordar, entendeu? né? Acorda, porque... Felizmente, tem pessoas, a gente... E assim, é por experiência própria, né? Por que fulano falou, não. Experiência própria. A gente já viveu coisas assim que é de ficar Infelizmente, já assustado. tivemos casos, por exemplo, da gente ir com 2, 3 carros cantar 10 músicas numa igreja, no final, para 3 carros, R$50 de gasolina. E longe, tá? A igreja é Longe. muito distante. Longe. Então, é uma questão complicada. Logicamente também, que a gente enxerga. Pô, a gente chegar na igreja, ó, Thiago, pô, a realidade dessa música, dessa igreja aqui... Uma estrutura bem então, paupérrima, assim, também. então, poxa, Thiago, ó, se não rolar hoje... Tá ótimo. Vamos fazer de coração aqui. Não que nas outras a gente não faça, mas Semear mesmo, né? se não vir aqui hoje, a gente tá alegre, vamos falar nada. Mas tem outras que você olha assim e fala, gente, Pelo podia, amor, né? podia. Sim, tem hora que é difícil. Agora eu vou chamar o meu ilustríssimo amigo, não é mestre dos magos nem voz de Munhá, fala com a gente, oráculo. Cri, 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 cri. Fala galera, tranquilo, beleza? E aí? Gente, gostei muito de ver o ponto de vista de vocês, até porque eu compartilho dele. Que bom. Eu toco também, né? Eu toco não, eu arranho alguns instrumentos ali, né? Quando igual o cara eu. fala assim... É igual a mim. Não, é porque, sabe aquele negócio da pessoa que fala bem assim, não, eu toco bateria, toco guitarra, toco baixo, mas no final não faz nada. Não arranja nada. Nada, então... Toca Gostei, todos e não toca gostei. nenhum. Aí a primeira coisa que eu pergunto, cara, qual é o seu instrumento? Aí, não sei então, meu filho. Então já respondeu, né? Então, beleza. E eu também não consigo gostar desse negócio de cobrar, né? De tipo assim, colocar valores exorbitantes. Por exemplo, eu só saio de casa se for por R$200, R$300. Também é um absurdo, né? Dependendo dos casos, logicamente, né? Mas, então, gente, vocês que estão assistindo aí, fica o recado, vocês que são pastores, líderes, não precisa dar pra gente também R$1.000 pra gente tocar na mesma igreja, na mesma região ali, mas também, né? Vamos colaborar, pelo menos com o lanchinho depois, né? A igreja diz... Amém. Amém. Vamos lá, primeira pergunta. E é uma pergunta que eu faço porque não foi falado no começo, tá? Fica aqui meu puxão de orelha para alguma apresentadora. Uau. Pergunta, quem é o Thiago e quem é o Lucas? Eu pergunto isso porque toda dupla, né, tem aquela galera, né, que... Ah, não, dupla Thiago e Lucas, mas não sabe quem é quem. Por exemplo, Sandy Júnior. Até pouco tempo eu não sabia quem era Sandy e quem era o Júnior. Pô. Para com Eu não isso. sabia quem era Que Milena. legal. O Aí interessante você foi é um quando brincante, anuncia alguma atividade na coletividade. Por exemplo, Sandy Júnior casou, mas quem é? Sandy ou Júnior? O casamento do Sandy Júnior. É isso aí. São os dois, pô. O Bruno e Marrone, né? É isso aí. Eu aprendi porque eu sei que um dos dois não fala. Olha essa música do Bruno e Marrone. Quem é Bruno e quem é o Marrone? Só ouvir quem canta. Quem cantar... Quem é quem, gente? Geralmente nas nossas agendas a gente até apresenta, né? O Lucas, eu sou o Lucas e tudo mais. Eu sou o Thiago.
Geralmente o que tá com o violão na mão ali é o Thiago. E o abençoado ali é o que sobrou. Não pode ficar na regra do que canta, que é brincadeira, né? Você acabou de falar, não, o que canta é o O que principal. toca. Aí eu vou falei o que levantar a toca, o gente. que toca. O que toca. Thiago, nossa, ficou um lance meio casal, né? Eu sou o Thiago do Lucas, o Lucas do Thiago. Aí não, aí Lá casado pra ele. sempre, pô. Não. Lá ele. Lá ele. Não, mas é o Lucas e Thiago. Então tá bom. A gente, ó, no início, a gente até... Thiago, qual vai ser a concordância melhor pra gente tirar o lance do sertanejo? Lucas e Thiago parece que tem uma foto chapelão, você com o teclado na mão. Uns boi lá atrás uns do boi lá nada. atrás. Parece, né? Lucas e Thiago, aquele lance... Não, vamos botar um Thiago e Lucas ali, pelo menos pra dar Uma quebra, quebrada. um Aí negócio os ali. amigos já entram na brincadeira logo. Não, inventa um nome, coloca um TL1, um negócio assim. Ó, não, peraí. Segura a resenha, não vai... né, beleza. Mas foi. Ai, gente, brincadeiras à parte. Como que era para vocês ter uma família tão profissional assim na música, né? Tinha muita cobranças ou tem muita cobrança, pai, tio? Tem. Você fala ou eu falo? Tem. É assim, a gente até ri disso, porque às vezes dentro de casa que você faz as suas estripulias, né? Você solta aquela nota que você não alcança, você... De 13 para 14 anos, 15 anos ali que a sua voz começa a fazer assim, pra você falar, Quando né? eu comecei Então, a cantar, eu parecia uma menina. Quando eu comecei então, a fazer essa gente. Pois é, Thiago cantando Descansarei. Eu cantava um toque na orla, tranquilo e calmo, sentadinho, pois tranquilo, é. sereno. E aí a gente percebia, eu particularmente percebia que quando tava a galera, todo mundo, meu tio, meu pai, as primas, todo mundo em casa ali, que é tudo no mesmo quintal, a gente segurava um pouco ali, porque, tipo, pô, se eu errar aqui, eles vão me... tipo assim, não é chamar atenção, o pior é zoar. Ô, bicho, como é que você me faz um negócio desse? Você errou isso, você... Então, assim... E aquilo ali vai te poldando. A galera tá falando, nossa, você já fez aula de música? Eu sei o que eu falei, não, eu já fiz aula no quintal de casa, lá do pessoal lá chamando atenção. E Ó, minha tá errado senhora, isso aí. isso dura até hoje. Isso dura A até gente hoje. chega das agendas, às vezes, em casa, meu pai, ouviu, ou igual Desafinou, aqui é hein? gravado, ele... Thiago, em música tal, sua voz estava cansada, né? Eu, por quê, pai? Você subtonou em tal parte aqui assim, eu... Massa. Beleza, Deus E as abençoe. crianças também, quando tá cantando na rua lá, a gente chega na janela e fala, canta direito, rapaz. Tá errado isso aí que você tá fazendo? Então, a gente sobreviveu, cresceu com isso. Desse então, jeito a igreja segue caminhando. essa pressão continua até hoje. Nossa, que beleza, hein? Eu fico imaginando, rapaz, chegar uma criança para falar, chegar uma criança para vocês e falar, ó, vocês erraram ali, tá? Pois não, é. não, a criança, ela toca no profundo íntimo. Ela fala assim, ficou feio. Ela não Ficou quer nem feio. saber, ela fala sinceridade e some. Ficou feio. Nossa! Cara, é de traumatizar. Pois é. E agora uma pergunta visando o futuro. O que vocês veem para o futuro? Tem planos de viver da música ou a música como adoração / hobby, né? Vocês veem a música como um plano A ou um plano B? Nossa, Você fala ou eu Pesada. falo. essa daí dá polêmica. Responde a sua vida, depois eu respondo a minha, depois nós junta Gente, e responde a... Vamos fazer uma oração antes da gente responder? dependendo da resposta, a gente pode ter o encerramento de uma dupla. Então, Não, mas vai lá, você fala primeiro. a gente conversou muito, inclusive, depois de umas frustrações que a gente teve, participar de um concurso e não Machuca. ganhar por bobeira e tudo mais. A gente decidiu o seguinte, ó, momentaneamente não dá pra gente levar como profissão, como o plano A, igual você citou. Mas, tipo, ele faz a faculdade dele, ele cursa engenharia de produção, eu faço a minha, eu faço fisioterapia. Ele tem o emprego dele, trabalha na terceirizada da Petrobras ali, eu trabalho também na terceirizada do Santander. Então, nós temos o nosso plano A, que é, eu tenho meus boletos. Estruturar. Não, exatamente, eu tenho meus boletos, não, eu tenho como pagar meus boletos. Preciso fazer um investimento tal em relação à música. Não, eu tenho como fazer tal investimento exatamente porque a música não é a nossa fonte de renda primordial. Tanto que a gente nem leva como fonte de renda. É o nosso ministério ali, o que a gente faz é servir. E a gente é até mais feliz pensando desse jeito. Agora, como você perguntou, pensando no futuro, é aquele lance. Segura na mão de Deus e vamos ver como funciona. Porque a gente está se formando ali, a gente
conversa sobre isso. Futuramente eu já tenho minha profissão, principalmente eu, sendo fisioterapeuta, eu não preciso ficar preso ali a CLT, a ter que trabalhar todos os dias e tudo mais. Então, eu tenho a minha flexibilidade de falar, não, eu vou fazer hoje, mas eu posso investir um pouco mais de tempo aqui, eu posso investir um pouco mais de dinheiro aqui. Então, futuramente, se estruturar mais do que já está estruturado, propagar mais do que já está propagado, eu tenho uma base, eu tenho algo em que posso segurar as pontas e dedicar mais do meu tempo para esse lado musical. Então, pode se tornar um plano A e só Deus A sabe. resposta de Thiago foi assim, completamente inteligente. Parabéns, meu amigo. Selo Friboi. Pá. Ele pensou muito sobre isso. Pensou muito. Então, assim, é porque a gente chegou a essa conversa, assim, ter onde cair morto, né? Esse é o termo, o jargão que todo mundo usa aí, grosseiramente falando, mas a gente é muito novo, né? Thiago 21 ou 27, eu casei novo, Thiago também tem as ideias de construção de vida, tem intenção de ter filho. Então, assim, a gente... Vamos estruturar a nossa vida primeiro, né? Porque, volto a dizer, a gente não veio de uma família, porque tem músicos aí que a gente sabe que, galera, se quiser ficar 24 horas vidrada nisso aí, fica, porque tem um pai, tem uma mãe, alguém ali por trás ali que vem com dinheiro pesado. Então... galera, vou me investir inteiramente. Agora a gente que é acostumado a correr atrás do nosso aqui, batalhar ali a correr atrás do nosso, então a gente, cara, vamos mudar o patamar da nossa família primeiro, vamos se formar, vamos fazer a base da nossa vida ali, para quando se a gente for direcionar a música, vai ser tiro certo. A gente conseguir ter os dinheiros ali para passar o mês, mas ter o dinheiro também para poder investir, porque não adianta nada. Poxa, Thiago, vamos fazer um projeto agora de um EP com 4 clipes, vai ser assim, assim. Da onde que vai vir? Sim. Entendeu? Então, assim, a gente buscou profissões, aí é gosto também, né? Eu, como sou formado em técnico logística, estou no 7º período de engenharia de produção. A gente veio, assim, buscando algo também que a gente gosta de fazer e tem facilidade. Hoje eu sou analista administrativo, hoje eu tenho essa facilidade de trabalhar home office, eu trabalho em casa. Então, assim, se eu precisar dedicar o meu tempo à música, eu consigo dar uma separada nas minhas agendas ali e consigo. Então, assim, são facilidades que a gente vai buscando no decorrer da vida, que talvez há 3, 4 anos atrás a gente não tinha. Então, assim, posteriormente, a gente pensa em viver? Sim, mas, contudo, entretanto, porém, todavia, vamos estruturar primeiro. Sem contar que, pensando no lógico, se você dá um tiro agora e não dá certo... errou, você se embolou. Exato. Agora, se você tem uma estrutura, você dá um tiro, não deu certo, beleza, minha vida segue, eu tenho minha formação, eu sigo um outro lado. Agora, se eu dou um tiro agora, eu sou quem? Eu sou formado em quê? Infelizmente, eu faço o quê da minha vida? São casos que a gente tem até dentro da família, a gente conhece músicos perto, assim, que passou a juventude toda atirando naquilo ali, e não rolou. Tipo assim, até rolou, mas não rolou da forma que a pessoa esperava. Tipo assim, eu sonho estourado, vou ter um dinheiro entrando, rentabilidade ali do YouTube, do Spotify, das plataformas digitais, e não rola daquele jeito, e a pessoa investiu o tempo dela tudo naquilo ali e não rolou. E isso até mesmo não só na Entendeu? música, Então, um jogador de futebol, um perigoso. atleta, é complicado. É perigoso. Então, assim, a gente entendeu que a gente talvez sofreria menos se a gente fizesse dessa forma. E isso não parte também 100% da nossa cabeça, principalmente no meu caso. Logo quando eu terminei o ensino médio, eu ia fazer faculdade de música. Não, eu coloquei na minha cabeça, é o que eu quero fazer, eu vou correr atrás disso, nem que... Solteiro, moro com meus pais ainda, então pensei, não, eu tenho essa disponibilidade de fazer isso. Meus pais conversaram comigo o seguinte, olha o cenário em que a gente vive aqui, do estado onde você mora, você conhece músicos excelentes, grandes, que fazem muitas coisas fora do estado e moram aqui e passam um perrengue gigantesco. Então, se você tiver essa disponibilidade de estar sofrendo ali sempre, de estar ali tendo que correr muito, absurdamente mais do que quem forma em outra área,
Então isso abriu meu olho de tipo, não, eu preciso ter uma base estruturada em uma outra área e não levar exatamente a música como um hobby, porque eu não levo dessa forma. É Não pesado. É pesado chamar de hobby, mas também não é, como eu posso dizer, o meu plano A. É uma coisa que eu me envolvo muito, absurdamente, porém não é o meu foco 100%, entendeu? Então, se as coisas acontecerem, elas assim, é muito bem pensado. A gente saiu um pouco do imediatismo, entendeu? Eu acho que a palavra é essa para a dupla. A gente saiu um pouco do imediatismo e vamos trabalhar agora com a cabeça, médio e longo prazo. médio e longo prazo, isso aí. E somos muito mais felizes pensando dessa maneira. A frustração, menos ela pesado, né, com cara? certeza, a frustração ela é muito menor pensando Dentro desse de jeito. casa, o sofrimento diminuiu, né? Porque, infelizmente, no meu caso, isso afeta casamento, né? Claro. A esposa vem junto e, às vezes, você querendo transmitir uma confiança para ela, você fala, não vai dar certo, mas nem você sabe se vai dar certo. Pois é. Entendeu? Então, assim, não vai dar certo, nós vamos lá, vamos ganhar, vai vir um dinheiro disso, mas você não sabe. Porque música é um mercado muito cruel. Você Com faz, toda você certeza. faz esperando que as pessoas gostem e consumam o seu conteúdo. E hoje a nossa geração está muito assim. Você faz esperando que alguém te dê um retorno daquilo que... Então, assim, vamos fazer o negócio pensado. Se a galera não gostar, né? Você não sabe do dia de Importa a amanhã. realização pessoal, vocês isso estão daí. seguindo o Poxa, ministério. acho que a cara, visão tô me é essa. ouvindo. Não, muito bom. Consigo soltar um som Alguém dentro em de uma- casa. Alguém em uma igreja, pô, gostei de vocês, eu consigo ouvir vocês de uma forma? Consegue Consegue. sim, procura aqui, que a Procura gente isso aí. tem. E se, dentro desse contexto todo, Deus falar assim, não, agora chegou a hora de vocês, voa, vai... Aí a gente já vai ter uma estrutura, a gente vai ter músicas gravadas, a gente sabe lidar com a carreira musical, porque a gente vem fazendo isso no dia a dia. Se tiver que acontecer, a gente vai ter E mais tem que a preparado. condição de ir, né? É, Falar, isso aí. vai, beleza, eu tenho como ir, entendeu? Hoje eu tenho essa facilidade a precisar fazer uma agenda no Rio Grande do Sul, ter que sair daqui numa quarta-feira de tarde. Eu posso fechar meu notebook, trabalhar de lá, Beleza. tocar minha vida, entendeu? Então, são facilidades que a gente buscou e que hoje, graças a Deus, está dando certo. Muito bom. Oráculo. Eu já tenho um corte certo para mandar para a galera. Gente, agora vem a pergunta... Ah, tá. Antes da última pergunta, só uma dica. Se vocês querem gravar aí um negócio mais baratinho, é só vir na TV IBMS. Faz o jabá. Nós já Alex, estamos faz o aqui, né? agora a última pergunta, e a pergunta que pode gerar uma grande discórdia na família de Faz vocês. isso não, meu amigo, faz isso não. Joga pra dentro que o casco tá grosso. Qual o estilo musical preferido? Da família ou nosso? Nosso de ou da vocês, família? de vocês, Nossa. de vocês. Fala a verdade, tá? Se é pisadinha, pode falar. Ah, essa pergunta aí é fácil. Não, tranquilo, mas, ó, sem ser o worship, que o worship já tá batido. Não, Chip tranquilo. não é nenhum estilo. Vou te falar uma coisa. Eita. Eu tô gostando muito de trap americano. Olha lá, Pelo amor de Deus. Não, peraí. Olha as Reformula a verdades vindo à pergunta. tona. É pra ouvir? É pra cantar? ouvir, É pra ouvir. Ah, O que vocês preferem pra ouvir? Meu Cara, Deus, é um gosto bagunçado. ouvir. É muito bagunçado. Em casa, escondido, ser o pentecostal, que eu sei. Não tem como. Assim, a gente escuta muito de tudo, sabe? Mas, assim, eu não tenho um estilo hoje que eu falo, esse é meu estilo. Por quê? É o que o Thiago falou, é música para ouvir, música para poder cantar, música para poder passar tempo, música para treinar, fazer academia. Então, assim, mas no momento hoje eu estou escutando muito a galera do Furking and Country, o que esses caras fazem? Ele pega a música pop ali, mas coloca um violino no meio. Assim, os caras espalham vários instrumentos em cima É do um palco. pop diferenciado. É um pop diferenciado. Eu conheço, eles são muito então, bons. assim, então é mais aquela linha de música ali que eu tenho, que tem me chamado mais atenção no momento. Mas, digamos, Rapaz, a gosto musical que preferido. miscelânea, velho. não é. Se eu contar aqui que eu tava ouvindo outro dia, sabe o que eu tava ouvindo, Luan? Alan Jackson cantando hinos da harpa cristã. Meu Deus. Ele fala meio texano, assim, meio da roça, né, cara? Nossa, é bem engraçado, cara. Mas é legal. Nossa, Já ouviram? É legal. imagino só Não sei nem Mas quem vocês é. sabem quem é Alan Jackson? Não, mas sei eu vou nem quem é. pesquisar. Cara, country
Country bem Meu raiz Deus. mesmo. Mas aqui, o funkinho, Muito legal. a dupla Shane and Shane, que é Do nossa primeira música. os compositores é country americano. Os Não, caras é massa, pô. Mas é raiz, não é essas coisas Nutella, não. É raizão. Raizão mesmo, country raizão. Nutella. Nutella somos nós, né? Nutella sou eu. E você, Thiago? Cara, eu não consigo... Eu vou ficar te devendo a resposta concreta, porque, tipo, vai muito do momento, do objetivo. Por exemplo, eu vou estudar o meu instrumento, que é o violão. Eu vou voltar a estudar música agora, eu vou estudar com Giovanni Malini. Ele toca jazz. Então, muito provavelmente, o meu estudo voltado para o instrumento vai ser jazz o tempo todo. Eu vou estudar jazz, eu vou tocar jazz o tempo todo. Então, agora eu já penso no ambiente igreja, ambiente para agenda com o Lucas. Eu vou ouvir pop, eu vou ouvir worship. Então, é muito variado. Se eu te mostrar a playlist no meu celular, vai ter Não, isso tudo. Vai ter engraçado. jazz, Eu vai também, ter tô trap, vai bagunçado. ter... Você em uma hora aí clicou no celular, aparece, né? Quando você tá ouvindo aí no iPhone, aparece o playerzinho, né? Tava escrito aí, Sandy Júnior, Turo. Aí você... Não. Você já ouviu falar no pecado da mentira? E ficarão Brincadeira. Peraí. E ficarão de fora. Brincadeira. E aí do nada começa. Já começa a cantar. Rapaz, a gente fez vocal ontem pra uma moça que cantou lá na igreja. Deus está te ensinando a ser forte. Então a gente ouve de tudo. Imagina essa música com jazz. Eles mandam no grupo assim do louvor. Galera, ouve aí porque fulano de tal vai cantar. A gente vai lá, bota o fone e começa a Sem tirar contar, o vocal, não. Falando cara. de louvor, o repertório de hoje à noite vai ser Rose Nascimento, aí embaixo, Gabriel Guedes, aí você já... Pera aí. A mente. Aí embaixo, o número da harpa cristã, número 300 e pouco. Aí você fica, oxe, eu vou cantar harpa, Gabriel Guedes e Rose Nascimento no mesmo repertório, eu fico... Rapaz, o pedalzinho tem que ser bom, hein? Ah, Pra caber esse pacote de efeitos aí. o cara parece que é o Barão da Pisadinha, toda hora pisando. É tipo isso. Aí a guitarra tem som de cachorro, tem de periquito, tem de teclado, tem de bateria. Menos de guitarra. A sanfona. Aqui encerra minha parte com essa palhaçada. Deus Grande abençoe. palhaçada, hein, Luan? Meninos, muito obrigada pela presença de vocês. Brincadeiras à parte aí. Legal. Sejam podcast muito é bom por bem-vindos causa mais disso. uma vez. Mais uma vez aqui na IBMS, pela primeira vez aqui no podcast Zion. Gostaria que vocês deixassem o telefone com o DDD para convites e agendas. Então, é o 27 992 27 7776. Repetindo. 992 27 7776. E tem o e-mail também, contato thlOficial@gmail.com. Repetindo. Contato Ó, o delay. thlOficial@gmail.com. Pelo amor de Deus, hein, gente? Vai servir só água pros meninos, não. Hein? Recebe os meninos bem aí. Pelo amor de Deus. Ô, gente, a gente pareceu nojento, né? Que isso, Não gente. pareceu exigente, mas... Coloca um Bichinho biscoito, passou creme fome, crack, bichinho um passaram café fome. e Lá em pronto, Marataízes. resolveu. Vocês dão Poxa. um tempo aí. Pô, imagina, 3 armáriozão, negão, triste. Come direitinho os meninos, 9h30 ó. da manhã. Não, os menininhos. Come direitinho. 2 leãozinhos. Vai, Assim, velho. Daquele jeito. Brincadeira, gente. Fala. Vai falar o quê? Deixa aí o tag do Instagram de vocês. O @Thiago e Lucas Oficial com TH. Thiago e Lucas Oficial. E o contato pra agenda, além do que ele falou, é o 40028. Que cara besta, gente. Além do número dele, pode mandar mensagem pro meu também, que é o 27 99278 3384. Repetindo. 27 99278 3384. Só mandar mensagem lá que o Jarvas vai atender vocês. Severino responde O na hora. Jarvas, é o nome dele. Daqui a pouquinho ele vai estar encostando de helicóptero aqui na frente pra gente ir embora. Vocês estão demais. É isso aí, hoje foi aqui a participação dos queridíssimos Thiago e Lucas aqui no podcast Zion. Siga a gente lá no @TV_IBMS, também siga a gente no @podcast Zion Oficial, também siga a gente no @LarissaOliver.UFC. Fique por dentro de todas as programações da IBMS no tvibms.org. Eu te espero aqui pontualmente na próxima segunda-feira. Até lá, tchau, tchau.